Muito bem, Apocalipse capítulo 5. Esta carta do apóstolo João para as igrejas, para as 7 igrejas da Ásia Menor. Nós vamos falar um pouquinho sobre o capítulo 5 especificamente, tá? Capítulo 5. O apóstolo João vai escrever o Apocalipse já no finalzinho da sua vida. Estava ali com cerca de 90, 92 anos, quando ele escreve Apocalipse, ainda encarcerado numa ilha, na ilha de Patmos, né? Vivendo toda a escassez que era de praxe, né? Nesse presídio, nessa ilha, todas as surras, né? Todas as privações possíveis. Mas é interessante isso, né, irmãos? Quando uma pessoa recebe Jesus Cristo em sua vida, nada a faz desistir. E ela consegue perceber a presença de Jesus em sua vida no caos que está ao seu redor. João está tendo aqui visões maravilhosas. Não somente acerca do que haveria de vir, mas o Apocalipse também nos chama para fazermos uma releitura da história do Antigo Testamento, do início do Novo Testamento, da cruz de Cristo, do poder de Cristo. O Apocalipse também é extremamente contemporâneo aos nossos dias, principalmente quando nós vemos o teor das cartas que João está escrevendo às 7 igrejas da Ásia Menor, aqui em Apocalipse. Muitas situações das igrejas têm tudo a ver com a nossa vida e com a igreja de hoje. Enfim, João está sendo usado no momento de caos que cercava a sua vida. É possível provar a Cristo no momento mais difícil da nossa vida. Nós estamos falando de um senhor de 91 anos de idade, preso. Culpado do quê? De pregar o evangelho. Culpado do quê? De anunciar Cristo Jesus. Essa era a sentença de João, o apóstolo. E mesmo no caos, servindo a Deus, buscando a Deus e recebendo direções do Senhor para a sua vida. Talvez sua alma se encontre num período de caos, mas deixa Jesus resplandecer a luz aí em sua vida, meu irmão. Em momentos de caos, a fé é fortalecida. A fé é fortalecida. Amém? Então, é interessante como se inicia a carta. E João tem logo uma visão não mais do Cristo na cruz, porque ele não está lá. João não tem mais uma visão do Cristo sofrido. João não vê o Cristo abatido, alquebrado. João não vê mais o Cristo preso nos cravos. Mas a visão que João tem, já no capítulo 1, é do Cristo ressurreto e todo-poderoso, que vem para prestar juízo e para buscar a sua igreja. É o Cristo todo-poderoso, com olhos como chamas de fogo, com uma espada afiada, com pés reluzentes, e vem cavalgando, como diz o capítulo 6, como diz o capítulo 19, cavalgando para destruir definitivamente todo o mal, condenar Satanás e seus demônios, e aqueles que não se dobraram a ele. Jesus vem agora em glória, todo-poderoso, e vem não mais para salvar, vem para prestar julgamento e levar a sua igreja para viver com ele eternamente. Esse é o início da visão de João. E ele não consegue nem mesmo permanecer em pé, ele se prostra diante daquele que vive para sempre, Cristo Jesus, único e suficiente Salvador. Então, do capítulo 2 até o capítulo 3, a palavra é especificamente às igrejas da Ásia Menor.
E para cada igreja há um refrão, como se fosse um refrão de uma canção, dizendo: ouça o que o Espírito diz à igreja. Para todas elas, sem exceção, há esse refrão que Cristo pede para que o mensageiro, ou pastor daquela igreja, a palavra aqui no grego, né, anjo, mas no sentido daquele que leva a mensagem, que cuida, ali se referindo aos pastores das igrejas especificamente. É Deus cuidando do seu povo, entendendo que sobre a igreja chegará um tempo em que viria um grande mal. E isso está acontecendo, foi muito bom, até eu fiquei feliz. Ontem nós participamos de um seminário de missões aqui em Cordeirópolis, lá na Igreja Batista do Cordeiro, em Cordeirópolis. E ali estava um senhor de 70 anos, com uma vida e uma alegria de Cristo incomparáveis, da missão Portas Abertas. E ele pregava um pouquinho sobre o estado do mundo. A missão Portas Abertas hoje, ela é especialista em missões transculturais e internacionais. E os seus missionários são enviados especificamente às nações que perseguem os cristãos, que mais que perseguem cristãos no mundo. No primeiro do ranking lá está a Coreia do Norte. E ele falava um pouquinho do estado do mundo hoje a nível de perseguição. E de uns anos para cá, algo maravilhoso tem acontecido. Parece estranho o que eu vou falar, mas a perseguição está aumentando cada vez mais no mundo. Vimos ali alguns vídeos, e alguns vídeos que dizem ali e que mostram os pais sendo mortos, ou os pais denunciando os próprios filhos que se converteram para serem mortos. E essas pessoas diante da morte, amando a Jesus Cristo, elas continuam confessando a Jesus Cristo, porque a morte não mais nos pode deter. E sobretudo essa perseguição aumentou, e glória a Deus por isso, porque são sinais da vinda de Jesus Cristo. E essa perseguição atravessou o oceano, irmãos, e está tomando a América Central. Chegou com veemência e violência no México, cresce exponencialmente na Nicarágua. Quando você vê um mapa dos países mais perseguidos, agora a perseguição chegou às Américas de maneira trágica e terrível, com a mesma violência que está acontecendo, por exemplo, na África do Norte, lá no norte da África, melhor dizendo. Chega com a mesma violência sobre os cristãos. Mas isso é bom quando nós olhamos o contexto bíblico, porque toda vez que se achega a perseguição, a igreja aviva. Aqueles que de fato são cristãos não temem a morte e confessam a Jesus até o último momento. São coisas que muitas vezes não cabem no nosso dia a dia, né? Na nossa realidade. Lugares onde os cristãos estão clamando por uma ou duas folhas das Escrituras, porque elas não podem chegar até eles. Estão mendigando, né, as Escrituras, porque querem lê-las, porque conheceram a Jesus, porque ali um cristão passou e pregou o Evangelho. Vimos ali a história do irmão André, né, que deu origem à missão Portas Abertas, na década de 50. E ele enchia o seu Fusca de Bíblias. O contrabandista de Deus, esse era o título que ele recebia. E foi lindo um momento ali em que o irmão André, com o Fusquinha cheio de Bíblia, chega numa fronteira, na época do avanço, né, das guerras e do comunismo. Então param o Fusca dele e vão ali revistar o Fusca. Vão revistar o Fusca. E ele lembra-se de uma oração. Ele fala: eu sei que o Senhor Jesus é aquele que dá vista ao cego.
Mas eu gostaria que nesse momento o Senhor desse cegueira àqueles que vêm. E por um milagre, irmãos, e aquele pessoal revirava muito bem, mas nada foi achado em seu carro ou visto. Ele foi liberado na fronteira para seguir viagem. E as Bíblias chegaram até os lugares mais comunistas que existiam, através do irmão André. Vai falecer com quase 100 anos fazendo missões, amando Jesus, se entregando. Então, em lugares inóspitos ou quando chega a severa perseguição, a igreja está pronta para continuar confessando a Jesus Cristo, para continuar amando a Jesus Cristo. João é inspirado pelo Espírito Santo a escrever para as igrejas, para denunciar o que de mal havia nelas, para que fosse corrigido os seus caminhos, sabendo que Jesus virá. Então esse é o conteúdo do capítulo 2 ao capítulo 3, que nós encontramos nas Escrituras. Quando nós andamos um pouquinho mais no capítulo 4, nós encontramos a divindade de Jesus Cristo explícita em todo o capítulo. Nós podemos fazer uma trilogia entre o capítulo 4 e o capítulo 5. A missão de Deus que reina no trono soberano, a missão de Cristo, que é o Cordeiro que morreu por nós, mas também a missão da igreja, que é adorar o Cordeiro que morreu e ressurgiu, o leão da tribo de Judá. Esse é o conteúdo do capítulo 4 e do capítulo 5, para que você possa situar aí a sua leitura nesse instante. Amém? Capítulo 5, verso 1. No lado direito de quem estava sentado no trono, vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. O primeiro ponto que nós já vemos aqui no capítulo 5, verso 1, é a soberania de Deus, irmãos. O Deus que é antes da história, antes do tempo. O Deus que domina sobre a história e que vence aqueles que se levantam na história contra o seu povo. Olhamos para o Antigo Testamento e Deus domina e controla e desbarata e humilha os impérios e imperadores. As profecias na boca de Jeremias, as profecias na boca de Ezequiel e de Daniel denunciaram a queda dos 4 piores impérios que vimos no mundo. Denunciaram especificamente em Daniel, capítulo 10, a queda do carrasco, que foi Antíoco IV. E como a história se cumpre, segundo o que está escrito no livro. Deus é antes do tempo, é antes da história, controla a história, não perde as rédeas não, irmão. E quando vem com juízo, vem e faz a limpa. Mas que bom que na plenitude dos tempos Ele manifestou com a graça Jesus Cristo. E todo aquele que nele crê não perece, mas tem vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. Já no primeiro versículo nós vemos que Deus é antes de tudo. Antes do ser humano. Antes de toda a criação, Deus é. Deus é satisfeito em si mesmo, porque é trino, é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é comunidade em si mesmo, não necessitava de mim, de você, de coisa alguma. É satisfeito em si mesmo. Mas o seu amor nos criou para adorá-lo. Já está no capítulo 1 de Gênesis, verso 26, 27, 28, 29, 30. Fomos criados para adorá-lo. A sua imagem, a sua semelhança. Mas nem mesmo o pecado o surpreendeu. A queda não surpreendeu, ele já sabia que isso aconteceria. E no dia da queda ele já providencia Cristo Jesus como resgate. O filho da mulher esmagará a cabeça da serpente. A primeira menção do evangelho na Bíblia está em Gênesis 3,15. Jesus é eterno. E é interessante que o livro está escrito, a história está pronta nas mãos de Deus, desde a eternidade. É isso que nos ensina o primeiro versículo do capítulo 5. Quando você ouve a expressão de um livro selado, essa palavra tanto para o judeu quanto para o grego era muito compreensível.
O livro selado é o livro pronto para se ler. Foi terminada a obra, você já pode ler, você já pode adquirir. Mas olha como o texto segue, irmãos. Aqui fala assim: vi um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Vi um anjo forte, clamando em alta voz: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? Quem é digno da revelação de tamanha santidade que o livro traz? Quem é digno de compreender tal grandeza de Deus, que é eterno, que é soberano, que é sobre tudo e sobre todos? Tolo é o homem que diz não a Deus, está escrito em Provérbios. Tolo é o homem que diz não a Deus. Tolo é o homem que quer se levantar contra Deus e o seu povo. Tolo, desprovido de qualquer inteligência. Ah, se nós olhássemos de fato para a história como ela é, se nós conseguíssemos ler a Bíblia com os nossos livros de história e geografia abertos, nós nos surpreenderíamos. Nós nos surpreenderíamos. Ele é Senhor da história. Ele é Senhor de toda a vida. Ele domina sobre tudo e todos. A Bíblia diz que só com o sopro da sua boca colocará em juízo e condenação eterna e destruição Satanás e seus demônios. Ele é todo poderoso. E quem seria digno de compreender tamanha grandeza? Quem da criação de Deus poderia questioná-lo? Ou saber exatamente quem ele é? E o texto diz assim, irmãos, no verso 3: mas no céu não havia ninguém, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou olhar para ele. E eu chorava muito, pois ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. Não havia tamanha santidade nas coisas criadas, nos seres angelicais, nem nos santos que lá já estão, e nem nos homens aqui da terra, para poder compreender a sabedoria de Deus. Este livro selado, não havia ninguém autorizado para isso e digno para isso. Porque o que salta do livro das Escrituras para nós é santidade de vida. Mas sem Cristo é impossível compreendê-lo. Sem Cristo é impossível compreender este livro pronto para ser consumido, mas consumido e lido e vivido somente a partir de Cristo. A centralidade do livro, a centralidade da vida deste livro e de cada texto desse livro é o Senhor Jesus Cristo. O Verbo que se fez carne, a palavra que se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como a do unigênito do Pai. Não há dignidade no ser humano, nem nos seres angelicais, a ponto de, sem Cristo, poder compreendê-lo. Não. Cristo é a razão. Cristo é a essência e o centro do livro, das Escrituras Sagradas. Quando você olha aquela cena maravilhosa, né? Uma vez eu preguei aqui de Gênesis 22, Abraão conduzindo Isaac. Ali está o retrato de Deus conduzindo Cristo na cruz do Calvário. Abraão conduzindo Isaac para o sacrifício. É Deus ensaiando o Gólgota. É Deus ensaiando a cruz. Quando Davi profetiza no Salmo 22, até as mesmas palavras de Cristo, anos depois na cruz do Calvário: Deus meu, por que me desamparastes? O Salmo 22 é um retrato da crucificação. Isaías 53 é o retrato de Jesus, o servo sofredor.
Zacarias 9:9 narra a entrada triunfal de Jesus Cristo em Jerusalém, montado no filho de uma jumenta. Exatamente a cena que se viu aquele dia, quando ele chega em Jerusalém, na sua última semana em Jerusalém, caminhando para a cruz. Ele é adorado, estendem ramos e flores por onde ele passa, segundo descrito pelo profeta Zacarias. A Bíblia é inerrante, infalível, e é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. A Bíblia sustenta a igreja. A Bíblia é a voz da igreja. É o livro feito para aquele que está em Jesus Cristo compreender quem é o seu Deus, o Todo-Poderoso. É o livro feito e que nos aponta sem Cristo como ímpios e digno de condenação, e nos revela um amor sobretudo para que o ímpio e aquele que já está condenado possa olhar para a cruz de Cristo, para a ressurreição de Cristo e render-se a Cristo. Este é o livro selado e fechado que se explica apenas na pessoa de Cristo Jesus. E aí o texto continua em Apocalipse dizendo assim, no verso 5: então um dos anciãos me disse: não chore, pois o leão da tribo de Judá, aleluia, Gênesis 49:9, o leão da tribo de Judá apontando para Cristo. A raiz de Davi, lá em Isaías 11:10, venceu para abrir o livro e romper os selos. Jesus venceu na cruz do Calvário, meus irmãos, para trazer sentido a nós e para nos revelar a sua palavra, para compreendermos a sua palavra, quem nós éramos e quem nós podemos ser a partir dele, do Cristo ressurreto, do Cristo vivificado, visto por 500 testemunhas quando ascendia aos céus. E as 500 testemunhas também puderam ouvir dos céus, dos anjos que bradaram: por que vocês estão olhando esse que está subindo aos céus? Porque ele vai voltar. Ele vai voltar. Registrado pelo historiador Flávio Joséfo, historiador judeu, trabalhava para o Império Romano, muito próximo desses dias de sua morte e glorificação. Seus registros estão lá no livro da história de Roma, por historiador Flávio Joséfo. Se você puder adquirir essa obra linda, a história dos Hebreus. Mas é um pouco grande, é um toletão. Mas quando você lê esse livro, que não tem nada a ver com a Bíblia, é simplesmente o historiador que registrou a história da sua época, e não tem como falar da história da sua época sem falar dos cristãos que ali viviam, sem falar do Cristo que por ali passou, que morreu, que ressuscitou. Não tem como falar na sua época sem falar do poder da igreja, e Flávio Joséfo descreve, é relato histórico, registro histórico. Jesus morreu, o Cordeiro morreu, e ressurge o leão da tribo de Judá. Ele venceu a morte, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui diz o texto, meus irmãos, ele é digno de abrir o livro, porque nele habita toda a santidade, ele é o próprio Deus. Porque ele é o escritor da história, ele é o autor da história, e ninguém melhor do que o autor do livro para falar sobre o livro. Ninguém melhor para nos fazer compreender a sua obra literária do que aquele que a escreveu. E que bom saber que este autor caminha conosco. Ele mesmo disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando abrimos este livro, o autor fala diretamente conosco. O Paráclito, o Deus Espírito Santo, nos guia a toda a verdade, diz as Escrituras. O livro da vida, somente Cristo era digno de abri-lo e revelar ao ser humano. Isso é amor, meus irmãos. Isso é graça. Isso é zelo de nos chamar para Ele
E nós nem merecemos isso. Condenados por natureza. E natureza essa pecaminosa. Mas feitos nova criatura em Cristo Jesus. Não mais dependente do velho ou da velha criatura. Não mais vivendo como antes, mas totalmente novo. Assim Ele nos fez. E o texto continua dizendo que este leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, no verso 5, ele venceu para abrir o livro e romper os selos. Ele é a palavra. Assim Jesus se revelou. Ele olha para os fariseus e diz: olha, as escrituras testificam de mim. E para os fariseus ele aponta, lógico, o Antigo Testamento. A lei e os profetas se cumprem em mim. E é tão maravilhoso esse tempo de graça que se estende em Jesus, que quando pela primeira vez ele vai pregar, ele sai dos 40 dias de deserto, e ele vai ali para uma sinagoga, e ele faz a leitura de Isaías 61, e ele diz: o Espírito de Deus está sobre mim, e tal, porque me ungiu para curar, parará, e apregoar o ano aceitável do Senhor, e ele para ali. Mas continua o texto, e o tempo da vingança, mas ele para no ano aceitável do Senhor, e ele diz: esse tempo se cumpriu hoje. Porque ele é o Cordeiro de Deus, que em sua primeira vinda aqui, veio não para trazer juízo, mas para trazer salvação e graça. Por isso o período do ano aceitável do Senhor está na pessoa de Cristo. Aceitável porque nele nós somos recebidos com graça, perdão, salvação, misericórdia, nova vida. Nova vida, e foi isso que ele fez. A sua primeira missão foi salvar. E usar a igreja nesse período, até que ele retorne, não mais para salvar, não haverá outra chance. Até que ele retorne e estabeleça definitivamente o período da igreja glorificada e triunfante. E julgue todos os pecadores que não se arrependeram, e Satanás e seus demônios. Este é o Cristo Todo-Poderoso, do capítulo 1 desse texto de Apocalipse. Esse é o Cristo Todo-Poderoso, digno de abrir os selos e nos fazer compreender que toda a Escritura tem apenas um único personagem central, que é Jesus Cristo, Filho de Deus. E diz aqui o texto: nisso vi em pé, no verso 6, entre o trono e os 4 seres viventes. Esses seres viventes representam toda a criação, meus queridos. Toda a criação. Isso você aprende lá em Ezequiel, no livro de Ezequiel. A Bíblia é maravilhosa, né? Ezequiel está muito longe em anos destas cartas aqui, de Apocalipse. E agora diz que os seres viventes, que representam toda a criação. Então, no meio dos anciãos, os anciãos aqui representam os santos, que já estão nos céus. E diz aqui: o cordeiro que parecia estar morto, e tinha 7 chifres. Quando você encontra chifres, seja no Antigo Testamento ou no Novo Testamento, diz respeito à autoridade. O 7 é usado como supremacia, como perfeição e excelência. Aquele que tem toda a autoridade, toda a supremacia. Este cordeiro, que parecia estar morto, que parecia ter sido vencido, ele tem em si supremacia e autoridade. Lembram-se como as pessoas olhavam e o que as pessoas diziam da mensagem de Cristo? Ela não diferia, não era diferente da mensagem dos fariseus ou dos saduceus em seu conteúdo teológico. Mas as pessoas olhavam para Cristo e quando ouviam de Cristo, elas diziam: Ele tem em si autoridade. A supremacia, toda a autoridade. Todo o poder foi dado a Jesus, nos céus e na terra. A supremacia
Colossenses capítulo 1, do verso 15 ao 19, nos ensina sobre a supremacia de Cristo. E aqui diz: 7 chifres e 7 olhos. Olhos aqui representa a onipresença e a onipotência do Senhor Jesus Cristo. O seu governo e os seus olhos passam por toda a terra. Ele sabe e conhece, onisciente, onipotente. Ele vê tudo. Ninguém escapa dos seus olhos. Você pode cometer os piores erros de maneira oculta, mas você só está ocultando de pessoas, porque Deus está lá. O Senhor Jesus ali está, e Ele sabe, Ele conhece cada um de nós. Toda autoridade, toda onisciência e onipotência estão sobre o Cordeiro, que parecia estar morto, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, ou seja, a sua onipresença. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava sentado no trono, pai e filhos aqui coadunados na mesma missão. E ele toma este livro e diz o texto, versículo 7, pegou o livro da mão direita que estava assentado no trono. Logo que pegou o livro, os 4 seres viventes, ou seja, representando ali toda a criação, e os 24 anciãos. 24 anciãos diz respeito à época dos patriarcas, as 12 tribos, os salvos no Antigo, as 12 tribos, os patriarcas e os 12 apóstolos, os salvos no Novo Testamento. Por isso o termo 24 anciãos, a representação do Antigo e do Novo Testamento, nas tribos e nos apóstolos. E aqui diz, os 24 anciãos e os seres viventes prostraram-se diante do Cordeiro, tendo em cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. Os céus se prostram diante daquele que vive para sempre. Os céus adoram a Jesus eternamente, aleluia. Mas sobretudo, meus irmãos, nós precisamos parar um pouco aqui. A Bíblia diz que a vontade dele seja feita como é nos céus, aqui na terra. Se os céus se prostram diante do Senhor, se a igreja se prostra diante do Senhor, se os anjos se prostram diante do Senhor, se os demônios caem prostrados reconhecendo que Ele é todo-poderoso, faz-me lembrar daquela passagem de Marcos, que um endemoniado vê Jesus, já cai prostrado e fala, mas é agora a hora de nos julgar, é agora a hora da nossa destruição. Prostrado diante daquele que é Deus todo-poderoso. Se todos estes se prostram nos céus, é diante dele que aqui também nós temos que nos prostrar. A linguagem de adoração que há nos céus começa aqui na terra. Se vive a plenitude dos céus aqui na terra, porque o Espírito Santo está conosco. Se há um culto eternamente sendo ou acontecendo nos céus, deve-se haver culto na nossa vida, diariamente. As escrituras precisam ser abertas, os joelhos precisam se dobrar, as canções de louvor e adoração precisam estar nos nossos lábios. Note que aqui há adoração, há música nos céus, há banquete nos céus. Os céus é um lugar festivo, é um lugar de música. Eu ensino os alunos aqui do SECAP que Deus é extremamente musical. Aliás, não existe um livro no mundo, um livro de poesia no mundo que se compare a Salmos. A obra literária de Salmo é extremamente complexa. Extremamente complexa. A forma de escrita das estrofes e dos refrões. A grande maioria dos salmos, feito por diversos autores, e que clamam para o mesmo Cristo e o mesmo Deus, a grande maioria é feita por acróstico. Você pode ler nas Bíblias um pouco mais antigas, às vezes antes dos salmos está escrito Aleph, por exemplo.
Aleph é a primeira letra do alfabeto hebraico, e o início de estrofe e fins de estrofe, elas vão terminar com Aleph. É uma obra maravilhosa, poética, literária, dificílima, porque Deus é um Deus de excelência, de plenitude, de coisa boa, do belo e do bom. Os céus reconhecem a grandeza de Cristo, a plenitude de Cristo, a beleza de Cristo, e nós aqui assim precisamos reconhecê-lo, porque a adoração que está nos céus, ela aprende aqui na terra, meus irmãos, e se vive aqui na terra. Se contempla o Cristo nos céus, mas aqui se contempla o Cristo aqui na terra, de maneira fidedigna, fiel, rendida a Ele. Afinal de contas, Ele é todo poderoso, meus irmãos. Não permita que o seu coração seja enganado. Em nosso coração não deve se haver outros altares para nenhum outro ídolo. Seja ele um filho, seja ele uma esposa, seja ele meus bens, seja ele uma estátua, seja lá o que for. Deus não compartilha nenhuma espécie de ídolo. Só há um que é digno de toda honra, glória, poder, e esse é Jesus Cristo. Só há um que é digno de receber todo o culto, toda adoração, e os céus assim nos ensinam, que é o único, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, é o leão da tribo de Judá que venceu a morte. A Ele toda a honra e toda a glória. Que possamos viver essa adoração constante aqui, enquanto caminhamos nessa terra de desgraça e de sofrimento. O nome que se dá à igreja do Senhor na terra é a igreja militante, que luta contra principados e potestades, não contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra demônios. Mas este Jesus, em sua segunda vinda, que se dará em breve, arrancará a igreja do estado de militância e luta para torná-la a igreja triunfante. Esses santos por quem Jesus morreu na cruz do Calvário serão glorificados, transformados, num abrir e fechar de olhos. Estaremos com Ele por toda a eternidade. E aqui se diz, portanto, Ele pegou o livro, os anciãos, os seres viventes se prostraram diante dele, ofereceram a Ele adoração, orações, e no verso 9 cantavam um cântico novo, dizendo: Tu és digno de tomar o livro, de abrir os selos. Por que Ele é digno de tomar o livro, de abrir os selos? Porque Ele foi morto e com seu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação, e os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Tem ideia disso, meus irmãos? Aqui esse texto me constrange. O que cabia a mim, com toda certeza, era a condenação eterna, era o inferno, era um sofrimento eterno. Isso cabia a mim. Nasci sentenciado à morte. Mas aquele que morreu na cruz abriu o livro. E esta palavra abriu os meus ouvidos e invadiu o meu coração como um ato de graça de Jesus Cristo. E aquele então que estava condenado eternamente em sofrimento e inferno, ou seja, eu e cada um de nós aqui, por Cristo Jesus agora, é conhecido como reino e como sacerdotes. O sacerdote no Antigo Testamento é aquele que portava a presença de Deus. Não é à toa que em 1 Coríntios capítulo 6, versos 19 e 20, fala que eu e você em Cristo Jesus somos templo do Espírito Santo. O Senhor habita em nós, nos guiando a sua palavra e nada além da sua palavra. Nos preservando para que não vivamos o que nós queremos. Porque nós fazemos as piores escolhas porque o nosso coração, ele é desesperadamente enganoso e corrupto.
Nós pecamos, maldizemos, duvidamos, desconfiamos, tramamos. As motivações são as piores possíveis. É interessante como às vezes eu e você conhecemos pessoas que às vezes conviveram conosco, pessoas boas, e passa um tempo, torna-se um assassino, do nada, torna-se um traficante, torna-se o sei lá eu o quê, estelionatário. Espere tudo de alguém que não nasceu de novo. Espere tudo de uma pessoa que não tem Cristo, meu irmão. Mas aqueles que estão em Cristo são propriedade de Cristo e não vivem mais os seus próprios direitos, a não ser a vontade de Cristo. Esses são santos. Essa é a igreja por quem ele morreu. Não somente morreu por ela, ressurgiu por ela e a santifica em seu poder para preservá-la para aquele grande dia, como nos ensina Efésios capítulo 5, 22 ao 28, onde Cristo entrega a noiva, apresenta a noiva sem ruga, sem mácula, sem manchas, porque Ele próprio a lavou com o seu sangue, a perdoou dos seus pecados. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse é o Senhor Jesus Cristo Todo-Poderoso, adorado nos céus, pelos seres celestiais, pelos santos que lá já estão, e deve ser adorado por nós aqui na terra, em nossa vida cultural, pessoal com Deus, em nossa vida com a igreja, no trabalho, o testemunho de Cristo no trabalho, na escola, seja lá por onde você andar. Não tenha medo de testemunhar Cristo Jesus, vale mais uma alma do que o mundo inteiro, meus irmãos, muito mais. Uma das coisas que me incomoda é quando alguém diz que Jesus é meu Senhor. Note, irmãos, o que o senhorio de Cristo faz com o indivíduo. Ele prostra o indivíduo e o coloca em constante adoração. Ele prostra os céus, ele prostra os seres angelicais, ele prostra os anciãos, ele prostra todo mundo. Até os demônios se prostram. O efeito de Cristo na vida de alguém que nasceu de novo é torná-lo prostrado e viver em dependência dele. Mas Cristo de fato é meu Senhor, porque eu posso trocá-lo por qualquer entretenimento, porque talvez ele está bem escasso na minha agenda, porque as minhas prioridades são outras. É minha esposa, é meu filho, ou é minha mãe, é meu pai. Se todas essas coisas foram amadas por nós mais do que Cristo, diz o Senhor Jesus, nós não somos dignos dele. Amor criterioso e amor exigente. Interessante que essa linguagem você vê na Casa de Recuperação. Tem um livro que chama Amor Exigente, que é quando os codependentes, ou seja, os pais e familiares do adicto, vão ter que tomar posturas rígidas e não se render aos caprichos de um viciado. Isso é amor exigente e criterioso. Interessante. Esse é o amor de Deus por nós. Cristo é Senhor mesmo da minha vida. Veja a sua vida cultural como está. Veja a sua vida da pregação do Evangelho como está. Note a sua vida de oração como está. Note o quanto você tem chorado pela conversão de outras pessoas, porque sim, o outro tem tudo a ver comigo. Jesus abriu mão da sua glória para morrer por pecadores. Como está a minha agenda para levar o Evangelho àqueles que ainda não conhecem? Jesus é Senhor mesmo de mim? Jesus é Senhor da minha história? Ou eu vou fazendo coisas que nem perguntei para Ele se Ele aprova? Ele é Senhor mesmo. Senhor não presta favores, Senhor manda. Senhor não é serviçal, é dono. Senhor não é empregado, é patrão. O que Ele tinha para fazer de servir, Ele já fez. Serviu com a vida.
serviu diante da morte e ressurgiu. Não há milagre maior que esse, não haverá milagre maior do que esse. Porque este milagre da salvação já nos deu tudo o que precisamos. Mas Jesus é meu Senhor mesmo, diante de quem me prostro em adoração e lágrimas, como os céus se prostram. Jesus é Senhor mesmo. Quando eu cancelo outras coisas para aprender na casa do Senhor, para ouvir a palavra de Deus, quando me coloco como Maria, tenho os afazeres, mas eu quero ficar aos pés de Cristo primeiro. Jesus é Senhor mesmo. Quanto você está se aprofundando neste livro? Quanto você conhece esse Jesus? Não, eu amo a Jesus Cristo. Ama mesmo? Conte-me a história dele lá no Antigo Testamento. Conte-me do Cristo na boca de Ezequiel. Conte-me de Cristo na boca do profeta Ageu. Conte-me de Cristo na boca do profeta Isaías. O que diz sobre Cristo? Conte-me sobre Deus. Quem é Deus? Quem é a Trindade de Deus? Como funciona isso? Você ama Jesus Cristo? Você conhece mesmo? Ele é Senhor mesmo? Nós precisamos questionar o nosso coração, irmãos, porque os céus caem de joelhos, os demônios caem de joelhos. Quem sou eu para tentar achar que posso resisti-lo? É uma chamada de Deus para nós esse texto, meus irmãos. Essas figuras propositais aqui colocadas nos ensinam a render-nos diante daquele que é todo-poderoso. Só há espaço para um único Senhor e Salvador em nosso coração, para mais ninguém. Só há espaço para Cristo em nossa vida, o centro das Escrituras, que é digno de tomar o livro e de abrir os selos. O Cordeiro Santo, sem mácula, que nunca pecou, como diz as Escrituras. Simbolizando os sacrifícios do Antigo Testamento, que deveriam ser sem mancha alguma. Apontavam para Cristo, o homem sem pecado, o Deus Todo-Poderoso. Ele foi o sacrifício perfeito, que nos santifica. E diz o texto, digno é tomar o livro, de abrir os selos, porque fostes morto, com teu sangue tomastes para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação, constituíste como reino, sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Versículo 11, então olhei também e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do seu trono. O céu é movimentado, irmãos. O céu é povoado, né? De muitos e muitos anjos, milhares e milhões. E versículo 12, eles proclamavam em alta voz. Isso é muito importante para nós. Se nós temos a missão de Deus, no capítulo 4, que é o governo, se nós temos a missão de Cristo, que foi morrer, ressuscitar, servir-nos com perdão e graça, nós temos aqui a missão dos seres e a missão dos santos, diante deste que vive para sempre, do Cristo ressurreto. Em alta voz se cantava, o Cordeiro foi morto e é digno de receber poder, a riqueza, a sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Essa é a nossa missão diante dele. Aqui diz que ao Cordeiro, ele é digno de receber o poder, o dínamos, a dinamite, apontando para nós, para nossa intensidade servil, para nossa intensidade de adoração. Tem um programa que eu gosto de ver de vez em quando, que é eu não lembro onde que passa lá, são documentários de construções, de grandes obras. Mas tem também, vinculado a este, são demolições. Então, se isola toda uma grande área, dependendo do tamanho da propriedade, eles dinamitam a propriedade e aquilo vem abaixo. Mas quando vem abaixo, se levanta um poeirão que se estende por quilômetros. Aqui diz que Jesus é digno de receber toda a nossa explosão, potência servil.
intensidade. Mas também diz que ele é digno de receber toda a riqueza. Olha que interessante. No Apocalipse, já pensou, irmão? Você achou que tinha terminado lá no Antigo Testamento? Está lá no Apocalipse. Plutós aqui no grego. Dinheiro. Dinheiro. Mas que coisa, né? O negócio persegue gente. Desde Gênesis, capítulo 14 lá, Abraão se encontra com Melquisedeque, tipificando Cristo ali, e dá a ele plutós. E aqui, no final de tudo, o plutós. Servi-lo com tudo que temos. Se eu sirvo com tudo que sou, poder, dínamos, vida, intensidade, caráter, mas também com tudo que tenho, porque eu tenho consciência de que a minha família é a igreja. Assim como nada deve faltar na minha casa, para minha esposa e minha filha, nós trabalhamos para isso, também a minha família espiritual, eu compartilho aquilo que tenho. Não, na Bíblia não existe socialismo, na Bíblia não existe capitalismo, na Bíblia existe distributivismo. Se eu tenho 3, eu fico com 1 e o outro tem. Se eu tenho 4, mas eu preciso de 2, então alguém vive com mais 2. Generosidade chama isso é só obra do Espírito Santo. Generosidade. Que culmina em abençoar uns aos outros. Em fazer com que o evangelho corra, com que o reino seja conhecido em outras nações. Esses lugares onde o cristianismo é hostilizado, é violentado. Está lá a igreja sustentando muitos missionários. Aliás, nós estamos iniciando hoje, na Convenção Batista Nacional, a nossa campanha de missões nacionais. O segundo semestre é internacional. Nós faremos um culto aqui especificamente para missões, logo, logo. E conversava na sexta-feira lá na BN, tantas igrejas que se abriram no interior, lugares em que o cristianismo estava morrendo. Deus levantou alguns jovens pastores, em que a convenção tem ajudado, em lugares pobres e terríveis, de muito assassinato, de gangues, por incrível que pareça, em alguns lugares que estão ressurgindo, aqui no Brasil, violentas, e alguns missionários que estão pregando nesses lugares. E quando nós ofertamos, por exemplo, nos dias de missões, essas ofertas têm alcançado esses trabalhos, esses projetos, aberto igreja em lugares inóspitos. Bendito seja o nome do Senhor. E aí o texto continua: sabedoria, sofia, no grego, conhecimento, inteligência. Jesus Cristo é digno de receber a nossa vida, a nossa razão, o nosso conhecimento, a nossa inteligência para servi-lo. Para servi-lo. Nós vemos aí Satanás trabalhando o mundo com a tecnologia para destruir pessoas. Não sei se vocês notaram, irmãos, é que a nossa cabeça, às vezes, ela trabalha assim: drogado é só aquele que fuma lá um crack, que cheira uma cocaína, que toma uma cachaça, um corote, Esse aí é o drogado. Não. Veja quantos viciados nós temos assim hoje, talvez mais do que usuários de cocaína. Nós temos muito mais usuários de aparelhos eletrônicos do que usuários de cocaína. O usuário de cocaína, ele usa o aparelho eletrônico. Pessoas se inclinaram, estão se prostrando aos celulares, muito mais do que pessoas estão se prostrando para o crack. Isso é vício. Esse é domínio da tecnologia escravizando o ser humano. É gostoso, Você se achar melhor do que um usuário de crack, Olha o cara lá, Olha o cara lá, olha o cara aqui, Nossa, ele está usando droga. Nossa, está usando droga. Uau, pois é, você também, cara. Você está com a droga na mão todo dia, na cabeça, nos olhos. A sua postura, até a postura do ser humano muda. A coluna muda.
Já percebeu? Vai criando um calombo, o sujeito vai inclinando para aquele aparelho, se rendendo àquilo. É impressionante, irmãos. E tire da pessoa isso. Nós temos um caso aqui, irmãos, de uma pessoa do SECAB, uma menina do SECAB. Ela quer parar de ir na escola. Já deu muitos trabalhos para a família, agora quer parar de ir na escola porque não pode levar o celular. Ela não frequenta, não está vindo aqui para as aulas porque ela quer ficar no celular. Será encaminhada essa semana para psiquiatra e psicólogo. Ela não come mais. Ela vai para a escola, não consegue comer, ela não consegue se relacionar, porque ela quer só o celular. Note, irmãos. Então nós precisamos começar a usar a Sofia aqui, ó, a inteligência, a intelectualidade, para servirmos ao Senhor e servirmos as pessoas com um conhecimento profundo de causa e do livro que nos foi aberto e esclarecido por Jesus Cristo. Assim dignificamos a Cristo, com a nossa intensidade de caráter, que é o poder, é o dínamos, com a nossa generosidade, mas também com conhecimento. E para isso eu preciso conhecer as Escrituras. Não é mesmo? Eu normalmente, no início do ano, nós colocamos o calendário de leitura bíblica anual e recebo algumas perguntas, às vezes de crente já, não sei se pode chamar crente maduro, porque não amadureceu não, se amadurecesse já sabia, mas questões assim básicas das Escrituras. Mas também não aparece nenhum estudo, nem online, que o sujeito fica em casa, né? Para ouvir a palavra, pode só dar um clique no WhatsApp e ouvir. Não aparece. Perguntas, talvez que as nossas crianças já não fazem mais essas perguntas, porque elas estão aprendendo lá. Mas porque falta conhecimento das Escrituras. É estranho. As pessoas pagam para ver um jovem tolo e herege que se senta num banquinho e parece, eu não sei quem tem mais problema mental, se é ele que ministra ou se é as pessoas que o ouvem. Porque parece que ele está falando, eu não sei, nem os professores de creche falam assim com as crianças de creche. Eu não entendo, eu não sei o que está acontecendo nesse mundo. Aí a mensagem do sujeito é a seguinte: você paga o preço menor, depende de onde você vai sentar na igreja, que agora tem isso, né? Tem os lugares VIPs hoje. Mas o menor preço é R$180 para vê-lo, mas você senta lá atrás. E aí ele fala assim, que aquilo que os seus olhos viu, que o seu coração desejou, as vontades que você tem, se você está vendo tudo isso, sentindo tudo isso, é claro que você pode desfrutar. Imaginando, né, o adúltero numa dessa, né? Opa! Vai dar nada, né? Usuário de cocaína, opa! Né? E as pessoas sentam ali e choram, meu Deus do céu. Ou ele paga muito bem para 2 ou 3 serem filmados, né? Não é possível. Assim como tinha as carpideiras que choravam em velório, que ele paga os caras para chorar, os ministros. Não é possível, porque é muita besteira. Inteligência, irmãos. Culto racional, lógico, conhecimento das Escrituras, conhecimento de Deus, dos textos das Escrituras. Fico feliz de ver os jovens. Esse dia o seminarista, o Duque, veio aqui e pregou sobre Esther. Não foi? Uma mensagem poderosa. Passou por todos os capítulos de Esther, numa noite, rapidão ainda, fez um resumo. Esses dias veio a Bianca também, num sábado ela pregou sobre o livro de Esther, um trecho apenas, com tanto conhecimento do texto. Louvado seja Deus por isso. Deus despertando, né? Os jovens. Eu puxo um ou outro às vezes, né, Dani? Viu? Texto tal, manda um devocional para mim, né? Escreve aí. E vem ali redigido, de um tempo que eles estiveram com Deus, leram a palavra, alguns consultam até os pais. No desejo de conhecer, isso mesmo, isso dignifica Cristo, glorifica Cristo, adora Cristo.
Adoração não é inércia, adoração é movimento. E Cristo Jesus, o que abriu os selos, que foi morto e com seu sangue nos comprou para Deus, é assim que se dignifica ele que o adora. E além disso, ele diz com a sua força, energeia ou ischios. É assim, força física aqui. Com todo o seu físico, todas as suas forças, servir ao Senhor, adorar ao Senhor. Não é à toa que a palavra diz, bendito os pés daqueles que anunciam as boas novas, de um canto para o outro, de uma visita para outra, de uma pregação para outra, glorificando a Cristo com o seu físico. Cuide bem do seu físico. Cuide bem do seu físico. E não estou dizendo aqui para você ser escravo de academia, não. Mas cuidado com o que você come, porque isso prejudica a sua saúde física. Cuidado com as suas noites de sono, porque isso acaba com o seu físico. Isso é mais que provado. Cuidado com aquilo, com os prazeres que você se permite, porque isso vai acabar com o seu físico. Mas aqui o texto chama a atenção que o nosso corpo físico precisa dignificar a Cristo. Cuidado com o que você faz com o seu corpo, porque ele não é seu. Ele não é seu. Cuidado com o que você permite colocar no seu corpo, porque ele não é seu. Ele é de Cristo. Isso dignifica e glorifica a Cristo. E por fim, com honra, glória e louvor. E o louvor talvez cabe aqui, é lógico, uma explicação, que é prestar elogios àquele que é digno de abrir o livro, de tomar, de abrir os selos, porque fostes morto. Ao Cordeiro de Deus, toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Essa é a missão da igreja. No capítulo 4, a missão de Deus, governar, reinar, de Cristo morrer e ressurgir e santificar, e da igreja é adorá-lo nesses aspectos, através do poder, da riqueza, da sabedoria, da força, honra, glória e louvor. Como está a sua vida diante de Cristo, o Rei dos Reis? Havia um coro, então, nesta visão, no verso 13, também ouvi todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, sejam louvor, honra, glória, domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes diziam amém, os anciãos também se prostravam e adoravam. Os céus contemplando a grandeza de Cristo. A terra, os santos que aqui estão nessa terra, santos aqui, irmãos, é todo aquele que é convertido. Significa separado do pecado. A palavra santo significa isso, aquele que foi separado. É só isso. Porque quem faz o milagre através dos santos é Jesus Cristo. Por isso que ele é digno de toda honra, de toda glória. Mas ele nos tornou santos. Jesus próprio diz, olha, sede santos, porque eu sou santo. A nossa vida deve ser vivida em santidade, na presença do Leão de Judá, do Cordeiro de Deus, que abriu os selos, que nos trouxe entendimento da vida, da história, em Cristo Jesus. Como está a sua vida diante de Jesus Cristo? Ele é Senhor mesmo da sua vida. Você o glorifica, o dignifica com poder, com riqueza, com força, com honra, com glória, com conhecimento. Ele de fato é a única razão da sua vida. É Ele mesmo que reina na sua vida. Ele é o Senhor da igreja. E só da igreja. Da igreja. E é a igreja aquele que confessa o seu nome. É a igreja aquele que crê com o coração e confessa com a boca, como diz Romanos capítulo 10, versículo 9 e 10.
Você é santo, você foi separado por Cristo da condenação, do pecado. Cristo realmente é Senhor da sua vida. Ele é adorado através da sua vida. Você conhece o livro pelo qual ele se revelou a nós? Ele se deu a compreender. Engana-se o que canta, que não se pode explicar Deus. É porque não conhece as Escrituras. Porque toda a revelação de Deus é a palavra de Deus. Porque Deus se deixou conhecer em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a expressão exata de Deus, como diz Hebreus. Deus se fez conhecer em Cristo Jesus. Essa noite é uma noite para se parar e perguntar se de fato Jesus é o meu Senhor. Porque se Ele é, então existe em mim essa vida que o adora, que se prostra, que o dignifica nesses aspectos e que testemunha da sua grandeza e que se constrange por saber que Ele morreu e ressurgiu para me salvar e que se constrange com este amor demonstrado na cruz. Feche os seus olhos, vamos orar.